Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Lucas Araújo Chagas, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, e ao longo da minha comunicação eu pretendo explorar a politicogênese e a lógica de linguagem como noções teórico-metodológicas emergentes em políticas linguísticas e linguística aplicada. Agradeço de antemão a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e em virtude do curto espaço de tempo para a apresentação, procurarei fazer uso de uma linguagem mais acessível e, ao mesmo tempo, mais compreensível aos meus colegas. Coloco-me, entretanto, à disposição de vocês para maiores explicações sobre as reflexões aqui apresentadas no momento do debate. Bom, nos últimos anos nós temos percebido um despertar para os estudos que buscam entender a relação entre questões políticas e de linguagem. A inter-relação entre o político e o linguístico não são, entretanto, uma pauta recente. Do contrário, ela remonta às antigas escolas gregas e talvez as discussões mais antigas e mais ancianas sobre a relação entre a política e a linguagem estejam no texto A Estagirita, de Aristóteles. A Estagirita, embora não seja hoje uma obra de grande apelo nos estudos linguísticos, deixa um pensamento básico que atravessou milênios e continua contemporâneo. Esse pensamento se estabelece na colocação do homem como um animal político e que, enquanto tal, só se diferencia dos demais por falar uma língua. Esse pensamento se reflete ainda hoje nas mais variadas áreas da linguística, como psicolinguística, linguística aplicada, sociolinguística, histolinguística, análise do discurso, linguística geral e, recentemente, política linguística. Nos chama a atenção, contudo, o fato de, nas últimas décadas, termos como políticas linguísticas, políticas de linguagem, glotopolítica, diglossia, política da língua, planificação e normalização linguística serem cada vez mais recorrentes no âmbito dos estudos linguísticos, o que revela, grosso modo, o interesse dos linguistas e profissionais de outras áreas em aprofundarem a relação entre política, linguagem, sociedade e humanidade. É verdade que os termos apresentados já não mais se aproximam de uma visão concisa de vinda da proposta aristotélica. Com efeito, eles refletem outros tempos, abarcam debates a respeito do monolinguismo, bilinguismo, multilinguismo, translinguagens, interlinguismo, internacionalização, decolonialidade, colonialidade e até mesmo questões de letramento e educação linguística, pautas características das sociedades contemporâneas ocidentais que se fundam a partir do pós-Primeira e Segundas Guerras Mundiais. Nesse período, se de um lado as colônias independentes precisavam organizarem-se enquanto sociedades-nações, de outro os países colonizadores buscavam reestruturar suas formas de poder, políticas e relações sociais que culminaram no fortalecimento de ideais democráticos. Na visão de Rancière, com a ascensão da democracia, era preciso associar a legitimidade das línguas à igualdade entre os falantes, enquanto falantes, e não enquanto membros de classes, já que nem todo falante é pertencente a uma classe social. Segundo o autor, a ascensão da democracia faz emergir também a noção de língua como uma questão democrática, como propõe Signorini. Tem-nos parecido que os tempos em que vivemos nos convida também a tecermos um debate sobre as relações entre língua, linguagem, política, não só como uma pauta de estudo, mas como uma tentativa de compreender as sociedades, bem como esmiuçar os efeitos da linguagem e do político nas relações humanas e conjecturas sociais. Ao longo da pesquisa de doutorado intitulada Internacionalização e Políticas Linguísticas no Contexto Universitário, aprofundamos essas questões. Uma das nossas considerações finais é que a relação entre política e linguagem pode articular ações humanas que culminam em movimentos sociais e políticos. A internacionalização do ensino superior, por exemplo, pode ser considerada como um movimento político e social. É social porque envolve movimentações, relações e inter-relações sociais complexas e dinâmicas. É político porque orienta, governa, rege, legitima e normaliza práticas sociais. Observamos a partir dessa constatação que, enquanto movimento, a internacionalização do ensino superior se dá a partir de lógicas de linguagem próprias, que estabelecem mecanismos de ação e relação humana.
Por exemplo, a partir do momento em que a internacionalização do ensino superior prevê a realização de mobilidades acadêmicas, intercâmbios estudantis, ensino-aprendizagem de línguas francas, pesquisas colaborativas e a recepção de alunos estrangeiros, a instituição que se filia a esse movimento se vê diante da necessidade de revisar práticas institucionais, relações entre alunos, professores e técnicos, revisão de currículos para adequar a educação aos diferentes públicos-alvos e ainda a necessidade de fazer uso de outras línguas de instrução para ofertar as disciplinas e trabalhar em laboratórios colaborativos. A revisão dos mecanismos institucionais acaba criando contextos de prática social próprios, construindo novos vocábulos, translinguagens e gerando novos documentos, significados, planos e projetos e ideais que movimentam uma instituição e causam deslocamentos. Assim como em um jogo, por exemplo, os movimentos sociais e políticos vão se construindo, reinventando e se formulando a partir de lógicas, ou seja, raciocínios e filosofias próprias. Esses raciocínios podem ser tanto implantados quanto emergentes da e nas sociedades, instaurando pontes entre linguagem e ações e relações humanas. As fake news, por exemplo, são formas de lógicas de linguagem que conduzem ações, distorções e relações humanas. Portanto, criam comportamentos e relações humanas desencadeados na e pela linguagem. Isso nos evidencia que a política, enquanto interespaço de relações sociais e de relações humanas, no conceito de Arendt, é fundamentalmente construída a partir de lógicas de linguagem. Os movimentos sociais políticos vinculados à democracia, feminismo, LGBTQ+, ao nosso ver, também partem de lógicas de linguagem para serem instaurados ou emergentes nas diferentes sociedades. É dessa implantação ou emergência que surge o que denominamos politicogênese, ou seja, contextos de interação próprios em que o político e o linguístico se encontram, alavancando deslocamentos e normalizações de práticas sociais. De um modo geral, tem nos parecido que os movimentos sociais se sustentam a partir de lógicas de linguagens próprias, ou seja, raciocínios e filosofias, e politicogêneses, ou seja, contextos de interação em que o político e o linguístico se encontram, alavancando deslocamentos sociais e de memória social. Compreender as lógicas de linguagem e as politicogêneses presentes nos movimentos sociais e políticos, bem como elas emergem das relações humanas, nos ajuda a compreender o poder das operações de linguagem sobre as ações e relações sociais, bem como as configurações sociais com mais detalhes. Além disso, nos ajudam a perceber e a compreender as intervenções político-sociais que muitas vezes se transfiguram na formulação de manobras e massas populacionais. Mas ainda podem nos ajudar a estabilizar práticas sociais de sociedades tidas como violentas ou ainda animalescas, no dizer de Aristóteles. No âmbito da linguística aplicada e dos estudos que se dedicam à compreensão das políticas linguísticas, as noções de politicogênese e lógicas de linguagem podem ajudar o pesquisador a mapear questões políticas imbricadas na e pela linguagem. Além disso, podem contribuir para a eminência de dados que vislumbrem o político e o linguístico, ou seja, que tenham subsídios para analisar as conexões entre o simbólico e as relações humanas. Para quem trabalha com pesquisação etnográfica ou mesmo com pesquisa intervencionista, a noção de lógica de linguagem e politicogênese pode gerar insumos para que o pesquisador consiga vislumbrar com mais detalhe os resultados de suas ações, observações e constatações, ou mesmo intervenções. Infelizmente, o nosso tempo é curto para apresentar de um modo geral diferentes elementos que compõem a dedução de lógicas de linguagem e politicogênese, mas convidamos a todos a lerem o artigo final, que será publicado nos anais do evento, e nos comprometemos também a explicitar qualquer outra informação durante o debate. Acreditamos que, como essas noções nos ajudaram no entendimento da internacionalização do ensino superior enquanto movimento social e político,
e no contexto de uma universidade brasileira, eles podem também contribuir para o aprimoramento de pesquisas que se dedicam à compreensão de outros movimentos sociais e políticos. A noção de politicogênese e lógica de linguagem podem ser tidas como noções teóricos-metodológicas emergentes que tendem a contribuir com os estudos em políticas linguística e linguística aplicada, já que oferecem também a possibilidade de investigar os movimentos políticos e sociais na e pela linguagem. Bom, de antemão, meu muito obrigado e qualquer questão podem me escrever pelo e-mail lucas.chagas@ufo.br. Obrigado mais uma vez e bom evento.